E aqui mais uma vez estamos iniciando a nossa reunião pública aqui no Grupo Espírita Lares Unidos. Aos que estão aqui encarnados e desencarnados, boa noite. Aos que estão em casa, através do YouTube, sejam todos bem-vindos a mais este encontro muito especial, onde as lições de Jesus estarão mais uma vez sendo apresentadas ao nosso coração e à nossa mente. Hoje nós temos a alegria de receber o nosso irmão Almindo Júnior, mais conhecido como Doca, né, Doca? Seja muito bem-vindo, viu? Com o tema Não Te Perturbes. Mas antes, vamos fazer uma leitura aqui do livro Pão Nosso, é o capítulo 131, O Mundo e a Crença. Emmanuel, através da psicografia de Chico Xavier, vai desenvolver o seguinte versículo. Ó Cristo, o Rei de Israel, desça agora da cruz, para que o vejamos e acreditemos. Marcos 15, 32. Porque são muito raros os homens habilitados à verdadeira compreensão da crença pura em seus valores essenciais, encontramos os que injuriaram Cristo para confirmá-lo. A mentalidade milagreira sempre nadou na superfície dos sentidos, sem atingir a zona do Espírito eterno. E se não alcança os fins menos dignos aos quais se dirige, descamba para os desafios mordazes. E no caso do mestre, as observações não partem somente do populacho. Assevera Marcos que os principais dos sacerdotes, com os escribas, partilhavam dos movimentos insultuosos, como a dizer que intelectualismo não traduz elevação espiritual. Os manifestantes conservavam-se surdos para a boa nova do reino, cegos para a contemplação dos benefícios recebidos, insensíveis ao toque do amor que Jesus endereçara aos corações. Pretendiam apenas um espetáculo. Descesse o Cristo da cruz, num passe de mágica, e todos os problemas de crença inferior estariam resolvidos. O divino interpelado, contudo, não lhes deu outra resposta além do silêncio, dando-lhes a entender a magnitude de seu gesto inacessível ao propósito infantil dos inquiridores. Se és discípulo sincero do Evangelho, não te esqueças de que ainda hoje a situação não é muito diversa. Trabalha ponderadamente no serviço da fé. Une-te ao Senhor. Dá quanto puderes em nome dele e prossegue servindo na extensão do bem, convicto de que o vasto mundo inferior apenas te pedirá maliciosamente distrações e sinais. Senhor Jesus, nas vibrações que esta lição nos envolve, que os teus mensageiros aqui presentes nos dirigem em teu nome. Iniciamos a nossa reunião na certeza de podermos contar com a tua presença, Senhor, aqui representada pelos mentores desta casa. Proteja-nos a todos, os que estamos aqui encarnados, desencarnados, os que estão em casa, os que verão futuramente este estudo, em especial intua ao nosso irmão que trará o estudo por todos nós. Permaneça conosco hoje e sempre. Então, gente, dando sequência ao tema do mês, né, que foram capítulos do livro Fonte Viva, nós pedimos ao nosso irmão Doca que assuma a tribuna. Fique à vontade, viu, Doca? Seja bem-vindo. Boa noite a todos. Assumir a tribuna tem um tom solene, né? Fica parecendo assim que vamos receber um palestrante. Não, nós vamos receber o responsável pelo estudo da noite de hoje. Nós estamos muito agradecidos sempre por voltar a casa, agradecido aos espíritos por nos auxiliarem, nos orientarem no trabalho e a vocês por dividirem conosco a responsabilidade deste estudo. Sempre volto a lembrar
a importância da reunião pública de estudos da Casa Espírita, que é o local, que é o momento em que a Casa Espírita está aberta, está franqueada a todo aquele que deseja a ela ter acesso e se beneficiar por ela. Então nós temos o passe, nós temos a água frutificada e temos especialmente um momento de estudo coletivo, onde a gente, em companhia uns dos outros, vamos estudar temas que estão baseados especialmente em 2 pontos fundamentais: o Evangelho de Jesus, os ensinos morais de Jesus e os princípios trazidos para nós pela doutrina espírita, como forma de melhor compreender a proposta de Jesus e, especialmente, como melhor colocarmos esta proposta em prática. Para conseguirmos, então, juntar as duas, eu trouxe hoje, primeiro, o livro Fonte Viva, né, que é o livro tema deste mês. A gente vai estudar o capítulo de número 16, Não Te Perturbes. Esse livro ele é de autoria do Espírito Emmanuel, a psicografia de Francisco Cândido Xavier, um livro que foi lançado pela FEB em 1956, ou seja, bem mais velho que uma boa parte de nós, mas muito mais atual do que boa parte dos nossos atos. Nele, o Espírito Emmanuel traz, nessa série de livros, ele faz parte de uma série de livros de autoria do Espírito Emmanuel, nós vamos encontrar sempre um tema que está baseado numa passagem do Novo Testamento, nesse caso é uma carta de Paulo, um versículo da carta de Paulo, e depois o Espírito Emmanuel, à luz da doutrina espírita, vai então comentar para nós, nos lembrar, ampliar o nosso entendimento a respeito deste ensinamento específico. E depois, para continuarmos o nosso comentário, eu trouxe uma outra obra, que é a obra O Céu e o Inferno, que é uma das obras que fazem parte das 5 obras básicas da doutrina espírita. Kardec trouxe esse livro para nós, ele é de 1865, mais antigo ainda, porém muito útil para nós entendermos os princípios da doutrina espírita. Esse livro em especial é diferente dos outros, ele traz para nós algo muito interessante. Ele tem uma primeira parte que vamos apresentar, Kardec vai nos apresentar os conceitos da doutrina espírita, comentar conceitos que já estão trazidos desde o livro dos Espíritos, né, e nas outras obras, o Evangelho segundo o Espiritismo, o livro dos Médiuns, a Gênese, e aqui no Céu e Inferno ele vai pegar e vai comentar para nós a respeito da justiça divina, como ela se aplica, como ela acontece, como entender e melhor nos ajustarmos aos seus princípios. E esse livro tem uma parte muito interessante que eu disse, que se difere dos outros, é porque na primeira parte temos a teoria e na segunda parte Kardec traz para nós o depoimento de espíritos no plano espiritual, dando o testemunho do que aconteceu com eles na vida futura. Quais são as consequências dos seus atos, das suas escolhas, da sua vida aqui no plano físico, como isso reflete na realidade deles no plano espiritual. É muito comum as pessoas que se aproximam da doutrina espírita terem um interesse, uma curiosidade, uma vontade de conhecer mensagens psicografadas, né? Temos algumas obras do Chico que temos essas mensagens, né? Cartas de pessoas do plano espiritual falando da sua condição, mandando recado para os familiares, trazendo notícias, mas aqui nós temos uma condição bem interessante. Como Kardec vai estudar a justiça divina na vida, né, do espírito em progresso, tanto aqui no plano material, quanto especialmente na sua volta para o mundo espiritual, ele apresenta no capítulo 3 o Código Penal da Vida Futura, que é um conjunto de 33 tópicos explicando essa justiça divina, como ela se baseia, quais são os seus princípios, como ela se aplica e as consequências na nossa vida. Então, a gente vai pegar um exemplo aqui, um tópico sobre a justiça divina, e depois um caso,
uma psicografia, uma história de um espírito que Kardec traz para nós. Tá certo? Comecemos pelo capítulo 16. Como eu disse, ele está baseado numa carta, num tópico da carta de Paulo aos Romanos, que diz o seguinte: e o mandamento que era para a vida, achei eu que me era para a morte. E o mandamento que era para a vida, achei eu que me era para a morte. Paulo aos Romanos. E para nós entendermos essa fala, que parece um pouco truncada, a forma como ela é redigida dá um pouco de nó na gente, eu tropecei até no ler, ainda mais para compreender. Vamos ver como o Espírito Emmanuel comenta para a gente. Ele começa dizendo assim: se perguntássemos ao grão de trigo que opinião alimenta acerca do moinho, naturalmente responderia que dentro dele encontra a casa de tortura em que se aflige e sofre. No entanto, é de lá que ele se ausenta aprimorado para a glória do pão na subsistência do mundo. Se indagássemos a madeira com respeito ao serrote, informaria que nele identifica o algoz de todos os momentos, há de lacerar-lhe as entranhas. Todavia, sob o patrocínio do suposto verdugo, faz-se delicada e útil para servir em atividades sempre mais nobres. Se consultarmos a pedra com alusão ao buril, certo esclarecerá que descobriu nele o detestável perseguidor de sua tranquilidade, a feri-la desapiedado dia e noite. Entretanto, é dos golpes dele que se eleva aos tesouros terrestres, aperfeiçoada e brilhante. Assim a alma, assim a luta. Peçamos o parecer do homem quanto à carne, e pronunciará talvez impropriedades 1000. Ouçamo-lo sobre a dor e registraremos velhos disparates verbais. Solicitemos-lhe que se externe com referência à dificuldade e derramará fel e pranto. Contudo, é imperioso reconhecer que do corpo disciplinado, do sofrimento purificador e do obstáculo asfixiante, o espírito ressurge sempre mais aformoseado, mais robusto e mais esclarecido para a imortalidade. Não te perturbes, pois, diante da luta e observa. O que te parece derrota, muita vez é vitória. E o que te afigura em favor de tua morte é contribuição para o teu engrandecimento na vida eterna. O texto é um tanto poético. Ele vai buscar na imagem do pão, do trigo processado, triturado, que vira o pão, vai procurar na madeira que trabalhada, lavrada, vira o móvel útil, na pedra bruta que lapidada vira o diamante, mostrando que todo esse processo de aprimoramento, de transformação, vai acontecer com um objetivo útil. E embora nesse processo muito que se há de esforço, de desgaste, e aqui ele usa como figura o sofrimento da pedra, óbvio que a pedra não sofre, da madeira, óbvio que a madeira não sofre, do trigo, eles não sentem dor. Mas esta figura, um tanto poética, é para que a gente possa ser conduzido ao raciocínio principal do capítulo. O sofrimento, a aflição, os desafios que nos visitam constantemente durante a nossa vida são, sim, motivos de dor, de incômodo para todos nós. É inegável. Não tem como nós desmerecermos, diminuirmos o entendimento daquele que sofre dizendo, não, isso é para a sua felicidade futura. Mas para que isto se transforme em felicidade, nós precisamos, inclusive,
compreender o processo. Não é um processo mágico, não é um processo automático, é um processo de aprendizado. A dor por si só não é veículo de elevação. Ela é, na verdade, um processo. A elevação vai acontecer a partir do aprimoramento do espírito. Aqui, no mesmo livro, né, que eu havia dito agora há pouco, O Céu e o Inferno, nós vamos ter um conceito muito interessante que nos ajuda a entender os objetivos do que a gente está fazendo aqui e passando pelas dores, pelos sofrimentos, pelos obstáculos durante a nossa vida no mundo material. Kardec registrou para a gente a seguinte informação: a encarnação é necessária ao duplo progresso moral e intelectual do espírito. Ao progresso intelectual, pela atividade obrigatória do trabalho. Ao progresso moral, pela necessidade recíproca dos homens entre si. A vida social é a pedra de toque das boas e das más qualidades. A reencarnação é necessária ao duplo progresso, o moral e o intelectual. Então, estarmos aqui no plano material tem objetivos. Nós não viemos a passeio, nós não viemos simplesmente degredados como punição, nós viemos para o progresso. E esse progresso vai necessitar do exercício de duas áreas da nossa potencialidade como espírito. O intelectual, ou seja, a inteligência, por uma série de desafios, de testes, de tentativas de aprendizado, de erros e de lidar com a consequência desse erro, entendendo que erramos e procurando caminhos mais acertados, ou seja, desenvolvendo a nossa capacidade crítica, o nosso entendimento e, sobretudo, a nossa capacidade de superação para um aprendizado realmente que traduza para nós crescimento. E o outro campo do desafio é o campo moral, dos sentimentos, que precisamos aprimorar, que precisamos lapidar, que precisamos ampliar e, inclusive, disciplinar. Agora, nós não conseguimos fazer isso isolados dentro de uma caverna no alto de uma montanha. Não tem jeito. Para que eu possa lapidar os meus sentimentos, para que eu possa exercitar e eu possa aprender sobre eles e melhorá-los, eu preciso de convivência. Eu preciso das outras pessoas dividindo comigo o desafio do dia a dia. Eu preciso do outro. E não é à toa que em toda a sua exemplificação, em todos os seus conselhos, em todos os seus ensinamentos, Jesus coloca o próximo como aquele que tem um papel fundamental no nosso progresso. Então é com o nosso irmão, é com o nosso próximo que nós exercitamos o perdão, o amor, a caridade, a fraternidade. Nós desenvolvemos todas as nossas habilidades emocionais, que para serem lapidadas precisam ser divididas. Se eu ficar fechado só em mim, se eu ficar apenas na minha realidade interna, eu vou ser uma criatura absolutamente sem propósito, sem aprendizado, sem capacidades de entender aquilo que está à minha volta, porque eu vou só fechar em mim como uma ostra e nem pérola nós vamos produzir, porque nós vamos ficar voltados só para a nossa personalidade. Então nós somos, sim, durante a encarnação, conduzidos a passar por estes dois campos de aprendizado. E este aprendizado ele está envolvido para espíritos do degrau evolutivo que nós estamos, ou seja, espíritos vivendo no mundo de provas e expiações, ou seja, de sofrimentos consequentes, resultantes do nosso comportamento, da nossa imperfeição, da nossa limitação, tanto de inteligência quanto de sentimentos, e toda vez que a gente não consegue aplicar bem essas duas potencialidades, toda vez que a gente usa a nossa inteligência e o nosso sentimento e invade espaço alheio,
e prejudica o nosso próximo e de alguma forma fere os seus direitos, nós assumimos compromisso com este próximo. Nós assumimos compromisso de corrigir os nossos erros. E para que a gente perceba a extensão do nosso erro, a extensão do dano que nós causamos na vida do outro, o mecanismo da justiça divina, através da lei de ação e reação, nos traz de volta o impacto do que nós fizemos. Aquela velha frase, muito bem aplicada, muito repetida, mas ainda funcionando perfeitamente bem. Eu colho o que eu plantei. Se eu colher o que o outro plantou e um outro colher o que eu plantei, eu nunca vou saber se o meu plantio foi bom. Se eu escolhi bem a semente, se eu escolhi bem a natureza do que eu estou plantando. Então, a colheita ser obrigatória para os meus atos é um mecanismo muito eficaz para eu entender como eu estou semeando. Se nós vivemos num mundo de provas e expiações, se a grande maioria de nós tem queixas, reclamações, tem dores, tem dificuldades, se a maioria de nós está colhendo sofrimentos, é porque a maioria de nós está plantando errado. Não tem outra explicação. Ah, tem. É Deus que esqueceu de mim. É Deus que não olha, que não cuida, é Deus que não gosta de mim. É Deus que está ocupado com alguma outra pessoa. Não. Deus não tem personalidade como nós. Não tem limitações como nós. A justiça divina é a mesma para todos. Nós estamos todos sob o amparo de Deus através das suas leis. Não é Deus que escolheu a realidade que eu vivo nela. Fui eu mesmo, à medida que eu plantei. Ah, mas eu não fiz nada nessa vida que justifique o que eu estou colhendo. Com certeza, duas coisas podem estar acontecendo. Todas duas com o mesmo nome. Esquecimento. Pode ser esquecimento do passado, ou seja, você fez o que agora você colhe, você plantou em vidas anteriores, e graças à providência divina, você esqueceu deste plantio, mas ele não ficou esquecido pela justiça divina, e agora você colhe como resultado das suas escolhas do passado para fazer escolhas novas nessa vida. A outra situação é de esquecimento também, só que não é de esquecimento divino, é de esquecimento humano. A gente tem a facilidade de esquecer que plantou errado. A gente sofre muito as consequências das escolhas desta vida, e não de vida passada. Talvez até a maioria do que a gente hoje vive, sofre, recebe de retorno, são de escolhas de agora. Ah, mas eu não lembro. Não quer dizer que você não tenha responsabilidade pelo que fez, só porque você não está se lembrando. Só porque você resolveu colocar um véu, muitas vezes muito, muito conveniente, para se desculpar. Ah, mas eu fiz na melhor das intenções. Tem uma pergunta muito boa no Livro dos Espíritos, que Kardec faz aos espíritos, e ela é curtinha. A resposta é curtinha. Kardec pergunta: onde está escrita a lei de Deus? Na consciência. Ou seja, eu não sabia, não existe. Está na sua consciência a lei de Deus. Você a esquece e planta contrário à lei. Mas a lei não te esquece. Você colhe não de acordo com o seu esquecimento. Você colhe de acordo com a lei, de acordo com a sua aplicação. Então, quando a gente analisa as dificuldades que nós estamos vivendo nos dias atuais, individualmente, no grupo familiar e coletivamente na humanidade, na Terra como um todo, nós vamos ver que estamos passando por períodos de grandes desafios, catástrofes, desastres, de toda a natureza, desde a natureza mesmo, no sentido dos desastres naturais,
terremotos, chuvas, tufões e tudo mais, até de natureza emocional, até de natureza física, de natureza da doença, da enfermidade, da falta, da saúde. Tudo isso são sofrimentos que estão aí patentes para todos nós. Colheitas patentes para todos nós. Então quer dizer que a gente tem que sofrer, baixar a cabeça e se sentir a madeira sendo trabalhada, se sentir a pedra sendo burilada. A imagem que o Espírito Emmanuel usa, ela é muito bonita para a gente entender a fase seguinte. O sofrimento de hoje, a dificuldade de hoje é etapa para a felicidade futura, para o que a gente vai colher depois. Porque quando a gente colhe e planta ao mesmo tempo. Eu não colho, sento, descanso e volto para plantar depois. Eu, à medida que colho, o próprio ato de colher e como eu estou colhendo o resultado do que eu plantei, já é novo plantio. Qual é o meu sentimento com relação às dificuldades que eu estou passando, com relação à justiça do que eu estou vivendo, já é preparo para uma nova colheita. Aqui, no Código Penal da Vida Futura, como eu disse para vocês, que Kardec traz para a gente, tem o tópico, são 33, como eu disse, e tem o 5º tópico, que nos interessa especificamente, eu achei isso, tá? Interessa especificamente para o nosso tema de hoje. É o seguinte: dependendo o sofrimento da imperfeição, como a felicidade a perfeição, como depende a felicidade da perfeição, a alma traz consigo o próprio castigo ou prêmio, onde quer que se encontre, sem necessidade de um lugar circunscrito. O inferno está por toda parte em que haja almas sofredoras, e o céu igualmente onde houver almas felizes. O bem e o mal que fazemos decorrem das qualidades que possuímos. Não fazer o bem quando podemos é, portanto, o resultado de uma imperfeição. Se toda imperfeição é fonte de sofrimento, o espírito deve sofrer não só pelo mal que fez, como pelo bem que deixou de fazer na vida terrestre. Olha só a natureza do nosso plantio. Nós plantamos o mal que fazemos. O que é o mal? É contrariarmos a perfeição da lei de Deus. A principal forma de nós percebermos isso é quando o que a gente faz prejudica o outro. Ele é a prova viva de que estamos saindo do limite da nossa liberdade e invadindo a vida dele e levando prejuízo para a vida dele. Ou também fazemos o mal quando já sabemos fazer o bem e não fazemos. Então nós somos responsáveis pelo bem que a gente não fez. Outra pergunta do Livro dos Espíritos. Para garantir a sua felicidade futura, basta o homem não fazer o mal? Resposta: não. É necessário fazer o bem. Porque somos responsáveis pelo mal que for feito onde nós não fizemos o bem. A gente repete essa pergunta várias vezes. Aqui eu já devo ter falado dela não sei nem quantas vezes. Mas por quê? Porque ela é a descrição perfeita do momento em que nós estamos. Nós não somos o criminoso, aquele que fica arquitetando mal, que fica imaginando maneiras de lesar o outro, de passar para trás, de tirar vantagem. Nós, graças a Deus, passamos desta etapa, evolutivamente falando. Nós não somos aquele criminoso costumaz, aquele assassino, aquele que planeja como lesar o outro. Ótimo, parabéns, isso foi um grande ganho. Talvez no nosso passado tenhamos passado por isso com uma certa certeza. Hoje
já somos seguidores do Cristo, graças a Deus. Já conseguimos entender Jesus como modelo e guia, ainda bem. Já entendemos a sua proposta, já ouvimos, já guardamos, já decoramos muitos dos seus ensinamentos. Ótimo. Então nós já estamos na fase do conhecer o bem. O que é o bem? É a lei de Deus bem aplicada. Quem fez isso melhor? Jesus. Então eu sei a história de Jesus, eu sei os ensinamentos de Jesus, eu sou o seu seguidor, eu sou o cristão. Posso não ser o mais perfeito, mas sou. Isso é muito bom. Isso já é um avanço excelente. Agora falta o passo seguinte, onde está agarrado, onde a gente não caminha. Exatamente o fato de saber não ser o suficiente. Nós precisamos praticar. Não basta a aparência de que nós somos bons. Nós temos que produzir frutos no bem. Parábola da figueira que secou, contada por Jesus, né? Que está no Evangelho, narrada pelos evangelistas, né? Na verdade não é Jesus que conta, são os evangelistas que contam como uma passagem verdadeira. Jesus andando com os apóstolos, viu à distância uma figueira toda verdinha, toda bonita, foi até lá para colher figos. Chegou lá, não tinha figos, só folhas. E aí a passagem fala que Jesus amaldiçoou a pobre da figueira. Óbvio que Jesus não fez isso, né? Ele não estava na condição que nós estamos ainda de fazer o bem. Ah, mas se contrariar, eu rogo uma praga. Não, Jesus não faria isso de forma nenhuma, porque é o Espírito perfeito. Nós é que ainda estamos oscilando entre o bem e o mal. O que significa, o que representa essa passagem? Não basta a aparência de fazer o bem. Eu tenho que dar frutos. Eu tenho que produzir o bem. Então, não fazer o bem é para nós motivo de sofrimento. Por quê? Porque é imperfeição. E a imperfeição, ela nos leva ao sofrimento. Emmanuel nos recomenda no texto, não te perturbeis com o sofrimento. Ele é consequência. Não adianta entrar em desespero. O que você tem que fazer, o que é? Receber o retorno e plantar de novo. Plantar certo. Melhorar a qualidade da semente que você está semeando. Melhorar a condição dos teus atos, das suas escolhas, da sua convivência, do que você produz. Aí você vai garantir a felicidade futura. E agora, à medida que você planta bem, você já começa a vivenciar a paz de ter feito o certo. Ainda que seja trabalhoso, ainda que seja difícil, ainda que seja muitas vezes sofrido. Na parte de exemplos, como eu disse, do livro O Céu e o Inferno, Kardec vai trazer para nós depoimentos de espíritos felizes, aqueles que tiveram uma atuação destacada aqui na prática do bem, no plantio do bem, e colheram o bem no plano espiritual. Ele vai falar de espíritos em condição mediana, aqueles que fizeram bem, mas não tanto, que vivem em condições difíceis e que colhem essas consequências. Eu trouxe aqui, eu escolhi a passagem, o depoimento de um espírito chamado Charles de Saint-G. Ele não coloca, não registra o nome completo. E por que ele faz isso? Porque ele publicou isso naquela época. Possivelmente esta pessoa era do conhecimento daqueles que ali estavam. E tanto era que o nome dele foi para a reunião mediúnica que Kardec participava. Era uma reunião onde ele e o seu grupo faziam pesquisas a respeito da aplicação da doutrina espírita. Como? Perguntando aos espíritos sobre os princípios da doutrina espírita e colhendo dele as informações. O orientador desta reunião não era ninguém menos do que São Luís, um dos espíritos que trouxeram junto com Jesus a doutrina espírita. Então, qual era a dinâmica da reunião? Eles tinham a parte mediúnica,
começava a reunião, Kardec, os médiuns, né, faziam perguntas por escrito e os espíritos ou respondiam psicografando as respostas ou respondiam na psicofonia, conversando. Eles ficaram sabendo desse jovem, um jovem de 13 anos, encarnado, ou seja, ele não era um espírito desencarnado, que vivia uma condição de completa limitação mental. Aqui, Kardec, inclusive, coloca a questão da idiotia, que na época era como era diagnosticado as pessoas com problemas na área mental, né? O que hoje nós temos uma série de distúrbios, né, de pessoas na área da deficiência, tanto do transtorno do espectro autista, quanto da síndrome de Down. Então ele cita como idiotia alguém que não tinha nenhuma condição mental, não tinha condições, como ele diz aqui, de reconhecer os próprios pais. E ele já tinha 13 anos. Não tinha condição sequer de se alimentar sozinho. Aí Kardec pergunta, ao saber da história deste jovem, se era possível evocar, ou seja, convidar este espírito que estava encarnado para vir comunicar na reunião e contar das suas experiências. São Luís diz para ele, sim, é possível. Né? Então, depois deles tirarem algumas dúvidas a respeito da questão prática, a gente imagina uma reunião mediúnica, vai comunicar espíritos desencarnados. Não, pode o espírito encarnado comunicar-se também através do médium, estando ele desdobrado, né, o corpo adormecido e ele fora do corpo. Então, esse jovem é convidado e ele comparece à reunião em espírito e, através do médium, dá as respostas às perguntas que Kardec faz. Então, eles os chamam, né, o evocam, e ele responde: sou um pobre espírito preso à terra por um pé, qual um passarinho. Aí eles perguntam: presentemente, isto é, como espírito, tendes consciência da vossa nulidade mental neste mundo? E ele responde: de certo que sinto o cativeiro. Kardec pergunta: quando o corpo adormece, vosso espírito se desprende. Tendes as ideias tão lúcidas como se estivesse em estado normal? E ele responde: quando o corpo infeliz repousa, fico um pouco mais livre para alçar-me ao céu a que aspiro. Pergunta de Kardec: experimentais no estado espiritual qualquer sensação dolorosa vinda do vosso estado corpóreo? Sim, pois sinto que é uma punição. Lembrai-vos da precedente da encarnação anterior? E ele respondeu: ó, sim, e ela é a causa do meu exílio atual. Que existência era essa? A de um jovem libertino no reinado de Henrique III. Dizeis ser uma punição à vossa condição atual. Acaso não a escolhestes? Não, respondeu ele. Como pode vossa existência servir ao vosso adiantamento no estado de nulidade em que achais as vossas faculdades mentais? Para mim, não há nulidade, pois foi Deus quem me impôs esta contingência. Podeis prever o tempo de duração da existência atual? Não. Porém, mais ano menos ano, reentrarei na minha pátria espiritual. Tendes acordado a consciência do que se passa, apesar da imperfeição dos vossos órgãos? Vejo e ouço, mas meu corpo nada vê e nem percebe. Podemos fazer algo de proveitoso por vós? Aí ele respondeu: nada.
E Kardec continua depois conversando com o espírito São Luís e pergunta assim, mas não há nada que a gente possa fazer em favor dele? Aí ele fala, sim, preces, que talvez agora não melhore a sua condição física, mas que sempre há de ajudar ao espírito. E por que eu escolhi este diálogo em especial? Por uma série de questões. Primeiro, alguém encarnado comunicando, alguém com deficiência mental aguda, ou seja, alguém que, se você tentar conversar, apesar de 3 anos, não sabe o seu nome, não sabe quem são seus pais, não sabe dar conta de si. Mas ao comunicar-se através de um médium, está lúcido e tem inclusive noção do que está acontecendo com ele. É porque o espírito continua lúcido. O corpo é que tem a limitação mental. Então, quando a gente reencarna, o espírito esquece o passado, mas mantém a sua consciência, ou seja, a lei de Deus gravada na sua consciência, de forma lúcida. As contingências do mundo atual, a personalidade, o que nós dividimos no dia de hoje, na encarnação atual, é uma nova realidade, que não anula o nosso passado. Tanto que, na nossa realidade atual, estão os reflexos da nossa imperfeição. E como nós viemos de uma história de imperfeição, sofremos por causa da nossa imperfeição. Vamos lidar no nosso dia a dia com as características de espírito imperfeito que somos, que precisamos melhorar. Agora, adianta nós ficarmos desesperados, adianta nós ficarmos aflitos, inconformados, revoltados pelos sofrimentos que nos visitam? Não. Eles nos visitam para melhorarmos. Eles são um sinal de que nós vamos melhorar. Tão logo nós os superemos. Porque eles são consequência do que a gente fez. E a solução para eles está no que nós fizermos. Não é Deus que pesa e mede e fala, você vai passar por essa aprovação, aquele vai passar por aquela felicidade. Sou eu mesmo, ao fazer escolhas que planejo o meu futuro. Então hoje, não adianta eu me perturbar, eu me desesperar. Eu tenho que agir para superar as dificuldades que eu estou vivenciando. É ótimo que eu faça o mais rápido possível. O ideal é que eu consiga vencer tudo assim, para que eu seja feliz rápido. É possível? Não. Depois de encarnações de plantio errado, tem muita colheita que eu tenho que resolver. Eu preciso limpar o campo, eu preciso tirar a erva daninha, eu preciso escolher novas sementes. Eu tenho que aprender coisas novas para plantar coisas novas. E é isto que nós estamos fazendo. Estudando o que Jesus ensinou, o que a doutrina espírita explica, para preparar plantio novo. E a partir dele, colheita nova. Temos que fazer isso com boa disposição. Temos que fazer isso com decisão. Não adianta nada se nós desistirmos, largarmos as ferramentas de plantio, falar, cansei. Esse negócio dá muito trabalho. Vou viver a vida. Aliás, como dizem, a vida é uma só. Não é. Esta ilusão é típica daqueles que querem fugir do trabalho. Inconscientemente, ou seja, no fundo da nossa consciência, a lei de Deus nos diz que as vidas sucessivas são uma realidade para o nosso progresso. Nós nos aperfeiçoaremos ao longo de várias etapas, que são encarnações sucessivas e consecutivas. O que eu faço em uma, reflete na outra. Olha que história interessante deste rapaz que Kardec entrevista. Ele encarnado, com 13 anos, vivendo uma situação aguda de limitação, fruto, do que ele chama de ter sido um jovem leviano. Ele
dourou a pílula, com toda certeza, ao falar de si. O que nós fazemos muitas vezes. Quando a gente fala do erro dos outros, a gente pesa a mão. Fulano fez isso, fez aquilo, fulano é isso. A gente sempre tem muita acidez para falar do outro. E a gente tem muita doçura para falar até dos nossos defeitos. É o que ele faz quando ele comunica-se. Né? Ele diz que foi um jovem leviano, mas com certeza, para viver uma consequência tão profunda quanto aquela encarnação em que ele veio totalmente limitado nas suas funções mentais, com um aparelho físico, sem lhe dar condições de perceber o ambiente à sua volta, de reconhecer os próprios pais, de cuidar até da própria alimentação, com certeza não foi algo leve, como uma leviandade, como algo assim, né, de cabeça de vento. Foi algo sério. Com certeza ele deve ter aproveitado muito mal a inteligência e a capacidade de realização intelectual para prejudicar muito as outras pessoas. E reencarnou com um aparelho mental contido, limitado, de maneira bastante ampla, para que ele repensasse, reanalisasse, reentendesse a importância dos próprios atos e da inteligência. Dependente de tudo para viver da família, pois nem alimentar ele conseguia, sozinho. Então, uma encarnação com essa característica de sofrimento e dor tão aguda, ela é um bom exemplo, primeiro, para a gente perceber que existem sofrimentos muito maiores que os nossos. Ah, mas isso não é consolo, mas não é mesmo. Quando a gente olha o sofrimento de alguém, que é um sofrimento maior que o outro, não é para me trazer paz, falar, eu não sofro tanto. Não. É para me mobilizar a ajudar quem sofre mais do que eu. Esse é o motivo da gente conviver em sociedade e despertar os nossos sentimentos. É para despertar em nós a capacidade de ajudar o outro, de sairmos do casulo do nosso próprio sofrimento, da nossa própria dor, sem perturbar-nos demais com elas, em busca de aliviar a dor do outro. Um ótimo mecanismo para aliviar as nossas aflições. Porque à medida que eu me mobilizo para auxiliar, eu tiro dos meus ombros o peso do egoísmo e passo a exercitar o remédio da solidariedade. Então, saber que alguém sofre é importante para me mobilizar rumo ao auxílio. É importante para eu perceber que eu não sou o único que está passando por esses processos de burilamento. Ou seja, a justiça divina não está de marcação comigo. Ela está sendo aplicada exatamente na medida que eu preciso. Há uma outra passagem aqui que Kardec fala para nós no Código Penal da Vida Futura, assim, é uma operação quase matemática. Se alguém tem 10 imperfeições, ele vai sofrer 10 vezes mais do que alguém que só tem 2 imperfeições. Então, se a imperfeição me traz sofrimento, quanto mais imperfeições o espírito tem, maior sofrimento ele terá. Se eu tenho 10 qualidades, elas vão me trazer 10 consequências felizes, porque a felicidade vai emanar da qualidade que eu tenho. Nós vivemos tentando equilibrar as perfeições ou as qualidades que nós já alcançamos em contrabalanceado com os nossos defeitos e as nossas imperfeições. Se nós analisarmos o nosso cotidiano, a gente vai ver que não é tão feliz quanto gostaria, infelizmente. E nós gostaríamos muito de ser felizes. Mas nós não merecemos ainda essa felicidade toda. Nós nem saberíamos o que fazer com ela. Você teria o risco de, inclusive, nós usarmos contra nós mesmos. Nós usarmos a felicidade para adquirir débitos, para adquirir sofrimento. Porque a felicidade, o favorecimento, quando não tem critério, quando não tem disciplina, ele serve
para trazer prejuízos. Se eu tenho fortuna e não tenho disciplina, eu posso muitas vezes, através dos vícios que ela me favorece, me comprometer muito mais do que se eu tenho a condição da miséria, que me limita, que me traz sofrimentos que às vezes sozinho eu não consigo fugir deles. Então, o espírito que passa pela prova da miséria, ele está muito mais favorecido em termos de progresso do que aquele que passa pela fortuna, que está muito mais em risco pelas facilidades que ela nos apresenta. Assim, a saúde, assim, a juventude, assim, todos aqueles valores que a gente acredita que no mundo material são grandes valores. Emmanuel traz para a gente no texto para a gente repensar o que nos favorece mesmo. O sofrimento que me visita, ele é muito mais benéfico do que a falsa felicidade que muitas vezes eu consigo fugindo dos compromissos, adiando o bem que eu preciso fazer. Quando ele fala para mim não perturbar, e ele usa a passagem de Paulo, Paulo fala, esse acontecimento que eu achava que era para minha morte, né, queria me trazer sofrimento e até colocar em risco a minha vida, ele era muito mais para a minha vida depois da morte, para a vida do Espírito. O convite, na verdade, que está sendo feito no texto do Espírito Emmanuel, é nós mudarmos a escala de valores. Em vez de nós pensarmos apenas com a cabeça do homem encarnado nesta encarnação, eu preciso entender que eu sou um espírito vivendo uma das encarnações do seu processo evolutivo. Olha o caso do jovem encarnado. Kardec pergunta, você percebe o seu corpo, o sofrimento? Ele te traz algum sofrimento? Ele fala, sim. E isto te incomoda? Ele fala, mas foi Deus que me deu essa oportunidade. Ele não sabe explicar, mas ele entende que ele está naquela condição por causa da justiça divina, que, graças à leviandade que ele mesmo diz, trouxe a ele essa condição. Nós estamos vivendo aquilo que nós conquistamos com os nossos atos. Pode parecer acomodamento, pode parecer aquela sugestão assim, não, se eu estou sofrendo e é por causa do que eu plantei, então eu vou abaixar a cabeça e me sujeitar ao sofrimento. Não é nada disso. O sofrimento, ele não é o mecanismo do progresso, por excelência. Ele é parte do processo. Quando eu cometo um erro, como eu cometo mal, também voltamos ao céu e inferno. Eu tenho 3 etapas a realizar. Primeiro, o arrependimento. E muitas vezes eu só arrependo quando colho e sofro por causa do mal que eu fiz. Por isso o sofrimento, ele é eficiente. Ele me faz sentir na pele a dor que eu causei. E eu falo, nossa, realmente dói. Aí eu me arrependo do que eu fiz. Basta eu me arrepender? Não. O arrependimento é o primeiro passo. Além de arrepender, eu preciso expiar. Ou seja, eu preciso sentir, tomar consciência, vivenciar a experiência que eu causei, de forma que ela tenha um impacto na minha vida, na minha história, que eu crie uma vontade absoluta de não repetir aquele erro. Porque só arrepender, muitas vezes funciona enquanto eu estou sentindo o peso da dor. Passou, eu esqueço o arrependimento e repito o erro. Então, ao viver, expiar ou passar por aquela dor de maneira a ser marcante, faz com que eu reforce e transforme o meu arrependimento na vontade de corrigir o que eu fiz. E corrigir o que eu fiz é fazer o bem onde antes eu plantei o mal.
é devolver a justiça divina, depois de corrigido o meu ato, em dobro o que eu fiz de mal. Se lembram da passagem de Zaqueu, que fala com Jesus, vem para minha casa, quando Jesus o visita, ele tem vergonha e fala não, né? Ao arrependimento. Lá em casa não, eu não sou digno. Jesus, importa que eu vá à sua casa. Aí ele vai, além de ter vergonha da vida que ele tinha vivenciado, ele se propõe a se corrigir. Ele diz, eu vou devolver em dobro todos aqueles a quem eu lesei. Olha a consciência do erro que tinha cometido. Ele assume diante de Jesus a vontade de devolver, não o que ele lesou, mas devolver o que ele lesou e mais o dobro, ou seja, cobrir com o bem o mal que ele fez, como forma de conquistar o merecimento da tranquilidade de consciência. Então, o sofrimento que a gente está vivendo, ele precisa ser coberto, recoberto, superado pelo bem que a gente precisa decidir fazer. Precisa escolher fazer. Porque esta é a forma de nós firmarmos o nosso compromisso como seguidores de Jesus e não só espectadores de Jesus. Porque muitos de nós, cristãos, sentamos e vemos, assistimos a história de Jesus como um filme, como uma ilustração, e não como uma realidade que precisamos participar. Não é história, é oportunidade. Sermos seguidores de Jesus é não nos perturbarmos com o que nós fizemos, é nos envolvermos e nos dedicarmos a fazer todo o bem que Ele espera de nós. E esta decisão, cada um tem que tomar por si. Cada um tem que fazer de livre escolha. É para isso também que existe o livre-arbítrio. Não é só para escolher fazer o mal, como muitas vezes nós fazemos. O livre-arbítrio existe para escolhermos fazer o bem, que é para onde nós estamos destinados. Que Jesus nos fortaleça e nos auxilie a, enfim, caminharmos passo a passo com Ele. Muito obrigado. Que Ele abençoe a todos nós. Devolvendo para o companheiro a palavra. Nós é que agradecemos, Doca, pelo seu carinho, pelos esclarecimentos. Jesus o abençoe, né? Sabemos que você sai lá, deixa o seu domicílio para trazer para a gente essas considerações que são fruto de estudo e, com certeza, de muito estudo. O Doca falou para a gente sobre Não Te Perturbes, capítulo 16, né, do livro Fonte Viva, que é o tema desse mês. Na semana que vem, nós teremos com o companheiro Mauro Machado, Semeadores, que é também um outro capítulo do livro Fonte Viva. Então, a gente pode ir preparando aí, né, para poder estudar e chegar aqui com algumas perguntas. Você deu até sorte, viu, Doca? Não deu espaço. Eu pensei que você ia formular. Alguém tem alguma pergunta? Ele não deixou. Não, mas está bom. Nós mandamos por e-mail. Aos internautas aí, os amigos que estão em casa, nós também agradecemos a presença, o carinho. A todos que estão aqui encarnados, desencarnados, resta-nos neste momento agradecer. Vamos fazer a nossa oração para a gente estar liberando aí o online, né? Então vamos orar mais uma vez. Desta vez, para agradecer a Jesus a oportunidade do estudo, do aprendizado, pelo que recebemos aqui dos nossos mentores e amigos espirituais, que possamos conservar essa energia positiva para que a nossa mente,
através da saúde mental, possa reverberar para todo o nosso corpo, nos auxiliando em nossas necessidades. Que na semana que vem possamos estar aqui no mesmo horário para mais uma semana de aprendizado. Muito obrigado, Jesus. Que assim seja. Então, boa noite aos que estão em casa, aos que estão aqui. Então, nós encerramos a nossa transmissão, né, Stanley?